ponte que terroristas a serviço de interesses da OTAN e da Ucrânia explodiu ontem, hoje já está novamente em operação, pelo menos no seu modal ferroviário. Isso é fácil de explicar porque, evidentemente, a Rússia conhece os seus vizinhos e, com isso, a engenharia da ponte previa esse tipo de acontecimento. Muito provavelmente ela é modular, com o sistema ferroviário independente do sistema rodoviário. E ambos, como eu disse, sendo modulares, podem ser trocados à medida que isso se faça necessário. Mas enquanto a Rússia refaz pontes, pelo menos dela para si mesma, né? Pontes econômicas estão sendo destruídas no mundo. Os Estados Unidos decretaram uma série de sanções contra a economia chinesa, ligadas principalmente à questão de semicondutores, um dos primeiros assuntos que nós tratamos aqui nesse perfil. E eu gostaria de comentar sobre isso, porque as implicações são profundas. Então, vamos lá tentar analisar o que significam essas sanções. Pois bem, a gente tem que entender, para começo de conversa, que o único país do mundo que consegue fabricar, caso seja necessário, semicondutores sem nenhum equipamento de outro país seria o Japão. Ele não faz isso porque não é economicamente vantajoso, tá certo? Mas ele é o único país capaz. Agora, a gente tem que analisar as coisas com calma. Significa que a China vai ser destruída por essas sanções que proíbem a exportação para ela de qualquer produto relacionado à fabricação de semicondutores? Reparem, o que os Estados Unidos estão proibindo não é necessariamente a exportação de semicondutores, que é feito basicamente por Taiwan e, em menor grau, Coreia do Sul e Japão, mas a exportação de qualquer peça ou equipamento necessário para a fabricação de semicondutores. Esse é o ponto-chave. Agora, imaginar que isso vai deter a indústria chinesa é um erro enorme, é um erro muito grande. Primeiro, eu quero, antes de explicar por que tecnicamente é um erro e não vai adiantar, eu quero explicar por que economicamente é um erro. Quando a Europa resolveu sancionar a Rússia, vocês estão proibidos de exportar para nós uma série de coisas, entre essas gás, petróleo e tudo mais. Vamos reduzir a dependência com relação à Rússia. A Europa se lascou. A Europa vem sentindo muito mais essas sanções do que a Rússia, certo? Na verdade, a economia inglesa já está destruída. E a economia da Alemanha e de outros países da Europa está na beira da destruição, no precipício da inflação, do desemprego, do declínio e da debacle econômica, certo? Agora, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: vai acontecer com os Estados Unidos a mesma coisa. Quer dizer, a economia dos Estados Unidos é fortemente dependente da importação de produtos industriais chineses. A China vai retaliar, certo? E mesmo se ela não retaliasse, como ela vai produzir muitos dos produtos que os próprios Estados Unidos consomem? E tem outra questão: essas sanções podem simplesmente não funcionar, ou não funcionar exatamente como o Ocidente espera. Deixa eu explicar. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o uso crescente de inteligência artificial, um setor que a China domina na fabricação de chips, além da experiência acumulada para reduzir custos. Então a China pode até sofrer, por enquanto, no aspecto comercial, mas ela não vai ficar sem chips para sua indústria militar. E ela vai poder continuar exportando esses semicondutores para a Rússia. Sem falar que existem soluções tecnológicas. O mundo e a China não é obrigada a ficar dependendo da TSMC ou das impressoras litográficas que vêm da Holanda. Já existe tecnologia como a litografia de imersão DUV-ARF. A MEC, outra fabricante chinesa, já chega inclusive a vender ferramentas de gravação para a TSMC. Perfeito? Sem falar, gente, que a fabricante chinesa de equipamentos de litografia SMR está trabalhando em tecnologia de litografia de imersão ARF, que pode, em vários padrões, ser utilizado para fazer chip de 7 nanômetros, correto? Scanners de imersão do tipo NSR
6S35E ERF da Nikon fornece padrões de produtividade de dispositivo de classe mundial para aplicativos de 5 nanômetros ou talvez até menores. E isso pode ser usado pela China. E se pode ser usado, vai ser utilizado pela China. Traduzindo, o país vai sentir? Vai. Mas imaginar que o país vai voltar à idade na pedra é muita ingenuidade. É mais provável que o Ocidente sinta mais os efeitos que a própria China, no sentido de que os Estados Unidos podem ser vítimas do mesmo efeito bumerangue que atingiu a Europa, muito mais castigada do que a Rússia, em função das sanções. Além disso, a gente tem que se lembrar que muitas das matérias-primas essenciais para a fabricação de semicondutores vêm exatamente da Rússia, como substratos de safira, terras raras e gases nobres, alguns dos quais somente a Rússia, aliada da China, é fabricante.